Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os amados. Hoje eu gostaria de compartilhar contigo sobre princípios que podemos tirar da vida de Gideão. E eu gostaria de iniciar a nossa leitura com Juízes capítulo 6, no verso 1, que diz: Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Existem duas verdades que eu aprendi com relação ao medo, fracasso e o pecado. E eu quero destacá-los aqui. Primeiro, todas as pessoas sentem medo, fracassam e pecam, mas algumas têm mais dificuldades do que as outras em admitir. A outra verdade é que qualquer pessoa pode aprender como tirar o melhor do fracasso e do medo. Porém, com relação ao pecado, é seguir o conselho de Jesus. Vais e não peques mais. É arrependimento, é isso mesmo. O livro de Juízes, ele apresenta 7 ciclos repetitivos com relação ao pecado e o fracasso do povo de Israel. Em primeiro, eles adoravam a falsos deuses, eles sofriam as consequências desse pecado, vinha sobre eles a punição, eles clamavam por socorro, arrependiam-se, Deus perdoava eles e depois eles voltavam a pecar novamente. É por isso que Juízes 6:1 diz: Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Era um ciclo. E por causa desse ciclo pecaminoso, os israelitas tiveram que lidar com vários inimigos em sua jornada. O texto que lemos mostra um deles, os midianitas e também, claro, os amalequitas. E os midianitas, eles tinham uma arma terrível que, por incrível que pareça, chamava-se camelo. E com essa arma poderosa, eles saqueavam as plantações e os animais de Israel. Eles colocavam a plantação no lombo dos camelos, que podiam andar cerca de 600 quilômetros sem comer e nem beber água. Cansados de sofrerem por verem os midianitas saqueando suas plantações e animais, os israelitas começaram então a clamar a Deus, a orar, para que Deus os livrasse daquele mal. Deus então ouve o clamor do povo e o nosso grande herói entra em cena. O quinto de um número de 14 juízes. O juiz Gideão, isso mesmo, que significa destruidor, guerreiro, poderoso ou também lenhador. Gideão, ele estava malhando trigo no lagar para o esconder dos midianitas quando o anjo do Senhor apareceu a ele, no versículo 11. E em meio a todo o sentimento de fracasso e medo, Gideão levanta então um clamor ao Senhor. Ele ora e Deus o responde da seguinte forma: Gideão, vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? É Deus falando com ele. O problema é que Gideão estava com tanto medo, queridos, e com a autoestima tão baixa e se sentindo tão fracassado, que ele disse ao Senhor que ele era o mais pobre em Manassés e o menor de sua casa, no versículo 15. Ele fez o mesmo que fazemos quando Deus nos chama para algo grandioso. Ele apresentou uma desculpa. Gideão é o arquétipo, o espelho de muitas pessoas nos dias de hoje. Pessoas quebradas em seu interior, com sentimento de fracasso, inferiorizadas pelo medo. Então Deus o responde da seguinte forma: Gideão, eu serei contigo e tu farás aos midianitas como se fossem um só homem. Queridos, Deus é mestre em lidar com pessoas quebradas. Através da vida de Gideão, aprenderemos que para vencermos o medo, o desânimo e o fracasso, é muito importante sabermos que a questão não é sobre quem somos ou de onde viemos, mas com quem estamos andando. Deus jamais procura pessoas capacitadas, pelo contrário, é Ele quem capacita os escolhidos. O apóstolo Paulo, ele disse em 1 Coríntios capítulo 1, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Andar com Deus faz toda a diferença. A partir do momento que Deus entra na vida de Gideão, inicia-se ali uma radical mudança em seu interior. O Espírito do Senhor revestiu Gideão.
E não existe nada mais poderoso do que ser revestido pelo poder de Deus. O poder de Deus foi dissipando os temores e as fraquezas que existiam no coração de Gideão. William Carey, pai das missões modernas, ele disse assim, olha, deixe que o tamanho do seu Deus determine o tamanho dos seus alvos. Outro princípio importante para lidar corretamente com o medo, o fracasso e o pecado é, em segundo lugar, precisamos decidir a quem iremos seguir ao longo de nossa jornada de vida. Irmãos, não tem como seguir a Deus de longe. A primeira missão que Deus deu a Gideão não foi a de atacar os midianitas, mas foi a de tirar os ídolos do coração e da alma do povo. E às vezes nós precisamos romper também com os nossos ídolos, com tudo aquilo que rouba o nosso tempo com Deus. Muitos de nós nos encontramos medrosos, indecisos e desencorajados porque temos a mesma doença do povo de Israel. Ídolos estão governando os nossos corações. Os sintomas são os mesmos, mas graças a Deus a cura também é a mesma. O que é um ídolo? Ídolo é qualquer coisa que cremos ser necessário, além de Jesus, além de Deus, para sermos felizes, satisfeitos ou plenos. E Deus nos ensina isso em Mateus 6:24, que nós não podemos servir a dois senhores. A casa de Gideão estava invadida por ídolos. Joás, seu pai, era um sacerdote pagão que tinha construído dentro do seu próprio quintal um ídolo que Deus abominava. Então o Senhor disse a Gideão naquela noite, olha só, Juízes 6, de 25 a 26, toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte. E toma o segundo boi e o ofereça em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Deus deu uma ordem muito, muito clara para Gideão, que antes que os midianitas fossem derrotados, quem realmente precisava ser liquidado eram os ídolos. Porém, toda ação tem uma reação, e essa é a terceira lei de Newton. Os homens daquela cidade queriam matar Gideão por ter destruído o altar de Baal. Irmão, seguir a Deus não significa que a tarefa será a mais fácil, mas com certeza será a mais santa, a mais edificante, a mais coerente e a decisão certa a se tomar. O próprio Joás reconheceu a atitude do filho e ele disse o seguinte, olha, contendereis vós por Baal, qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. Se é Deus por si mesmo, contenda, pois derrubaram o seu altar. Juízes 6:31. Daquele momento em diante, nós percebemos que o povo de Israel passou a olhar para Gideão como uma prova viva e visível do magnífico poder de Deus. O povo passou a chamá-lo de Jerubaal, que significa que Baal se defenda, verso 32. Irmãos, quando seguimos a Deus verdadeiramente, o mundo vê em nós o poder salvífico de Cristo e a inutilidade do poder da morte e das trevas. Em 1 Coríntios 15:55 diz assim, olha, onde está a morte, a tua vitória, e onde está a morte, o teu aguilhão. Outro princípio importante para lidar corretamente com o medo, o fracasso e o pecado é que precisamos, em terceiro lugar, aprender a obedecer às ordens de Deus. A obediência a Deus e a sua palavra é muito importante. E este foi um outro problema que Gideão precisou enfrentar. Ele tinha muita dificuldade em obedecer às ordens de Deus por causa de uma autoestima quebrada. Deus precisou falar com ele pelo menos 3 vezes. Verso 12, 14 e 16. Deus trabalha em nosso coração, queridos, quando permitimos que ele assim o faça. O problema de Gideão é o mesmo que nós enfrentamos hoje. Ele precisava confiar, se entregar completamente, pois informações ele já tinha. E quantas são as vezes que não fazemos aquilo que sabemos que devemos fazer por causa do nosso orgulho? Às vezes nós temos tanta informação, sabemos tanto sobre a Bíblia, mas o que nos falta mesmo é confiar e obedecer. E era isso que Deus queria que Gideão entendesse.
Gideão ainda não confiava e ele fez um teste a Deus, versos de 36 a 38. Ele disse, olha, e disse Gideão a Deus, se hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e toda a terra ficar seca, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo encheu uma taça de água. Mesmo Deus provando a Gideão que ele não estava sozinho, ele ainda lança um outro desafio. Olha só no verso 39. Não se acenda contra mim a tua ira, rogo-te que só o velo fique seco e em toda a terra haja o orvalho. E Deus novamente prova a Gideão o seu poder. Lá no verso 40 diz assim, olha, e Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco e sobre toda a terra havia orvalho. Na verdade, queridos, Gideão era do clã do difícil aprendizado. Quantos se familiarizam com ele? Para lidar corretamente com o fracasso, em quarto lugar, precisamos estar preparados para enfrentar as batalhas tamanho Deus. É aprendermos a tirar das impossibilidades grandes oportunidades. Os midianitas tinham um exército de 135 mil homens e Israel tinha somente 32 mil. Deus disse para Gideão, você tem gente demais em Israel. Deus não está interessado no tamanho do seu recurso. O maior recurso que ele possui é a sua fidelidade. Nos versos 2 a 3 do capítulo 7 diz, muito é o povo que está contigo, Gideão, para eu dar os midianitas em sua mão. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo, quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Dos 32 mil homens de Israel, Deus tirou 22 mil, ficando apenas 10 mil contra 135 mil midianitas. Depois que os 22 mil saíram, Deus dá uma nova instrução a Gideão, dizendo assim, olha, Gideão, ainda tem gente demais. E ele fala assim, olha, ainda há muito povo. Então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam levando a mão à boca, pasmem, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Se antes estava difícil, agora piorou. Fazendo as contas dos 32 mil que haviam, ficaram menos de 1% do grupo. Eram 450 midianitas para um israelita, imagina. Deus nos ensina, queridos, uma lição preciosa aqui. Ele não está interessado em apenas proporcionar só vitórias ao seu povo. Ele está mais interessado a nos ensinar sobre confiança, sobre dependência, sobre quebrantamento, sobre entrega, sobre submissão e fé. 300 contra 135 mil, Deus ainda pergunta a Gideão se ele está com medo e o manda ir ao acampamento dos midianitas para ouvir o que eles estavam conversando, é isso mesmo? Vamos ver o que aconteceu lá. Versos de 12 a 15 no capítulo 7. E os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que estavam contando um homem ao seu companheiro um sonho, e diziam, eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até a tenda, e a feriu e caiu e a transtornou de cima para baixo e ficou caída.
Respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo a este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Gideão aprendeu uma grande lição aqui sobre o que é a adoração, pois o que estava em jogo não eram os 300 soldados de Israel contra 135 mil midianitas, mas Deus contra os midianitas. Os 300 homens, queridos, nada mais eram do que simples ferramentas nas mãos do Senhor. Muitas das lutas que travamos nos frustramos por estas não serem realmente a nossa luta, e sim a de Deus por nós. Gideão, ele havia recuperado a sua autoestima. Ele nem precisou dos 300 homens. Dos versos 19 a 22, nós temos lá, olha: chegou, pois, Gideão e 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas, tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as buzinas e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas e nas suas mãos direitas as buzinas para tocarem, e clamaram: espada do Senhor e de Gideão, e conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr e gritando fugiu. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial que fugiu. Eu quero concluir essa mensagem trazendo algumas verdades. Deus não precisava de Gideão, muito menos de toda aquela estratégia de 300 homens para derrotar os midianitas. Deus simplesmente queria mostrar seu amor, revelar seu coração, derramar sua misericórdia e graça sobre Gideão. E ele deseja fazer o mesmo conosco hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando Deus ele olha para nós, ele vê coisas que talvez todas as pessoas ignoram, pois foi ele que nos criou. E Davi, em seu Salmo 73, verso 26, ele disse: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Em outras palavras, queridos, as nossas emoções podem nos trair, nós podemos até fraquejar, mas Deus quer que entendamos que temos de fazer dele a nossa força, assim como aconteceu na vida de Gideão. Nós precisamos ter uma nova abordagem dos fatos. Para Gideão, os midianitas pareciam invencíveis. Ele então tenta uma nova abordagem. Ele pega uma tocha, um cântaro e uma trombeta. Às vezes nós nos mantemos na velha abordagem, pois temos medo de algo novo. E Jesus disse: sou eu que faço nova todas as coisas. Quando continuamos no mesmo patamar, na mesma toada, não conseguimos ver um futuro com vitória. Nos heróis da fé, eu não sei se você sabe, mas Gideão é o primeiro a ser citado. Isso mesmo, aquele homem medroso. Em Hebreus capítulo 11, dos versos 32 a 34, ele diz assim, vamos lá: o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga o exército dos estranhos, dos quais o mundo não era digno. Aqui, queridos, nós fechamos a mais uma história da série Personagens Bíblicos. Que bênção é a história de Gideão, né? O meu desejo é que Deus te abençoe, que você tenha experiências tremendas com o Senhor.